Esses dias uma pessoa veio para mim com uma história de que estava com muito desânimo, uma sensação que estava se arrastando na vida, que não tinha energia para nada durante o dia, que tinha uma sensação de que o corpo estava pesado, que não tinha prazer em nada, de completo desânimo e vontade de dormir o tempo todo. Minha gente, vontade de dormir o tempo todo, desânimo, sensação de que estava sem prazer para nada, a primeira coisa que essa pessoa pensou foi que estava deprimida. Se você já viu os vídeos aqui sobre depressão, já viu que eu já coloquei alteração de sono e hipersonia, que é essa vontade de dormir o tempo todo é uma das características. A falta de ânimo, a sensação de fadiga pode aí fazer parte de um quadro depressivo. Mas muito frequentemente não se trata de nada disso. E quando a queixa é essa, a gente tem que ir para as questões mais óbvias naquele momento. E dentre as questões mais óbvias em uma queixa como essa está a pergunta: que remédio você está tomando no momento? Sabe por quê? Porque no caso dessa pessoa, o que causava a sonolência o dia inteiro, a sensação de que não tinha energia para nada, que estava se arrastando, uma sensação de fadiga, era um remédio muito comum, muitíssimo utilizado para pessoas que querem relaxar o músculo, que tem uma contratura ou mesmo que querem dormir, que é a ciclobenzaprina. É um relaxante muscular, também chamado de miorrelaxante, né, por causa de músculo. E tem alguns nomes comerciais como Miozan, Musculare, Mirtax, Miofibrax, são nomes comerciais da ciclobenzaprina e que muita gente entende como um simples relaxante muscular. Mas você sabia que a ciclobenzaprina tem uma molécula muito semelhante a um antidepressivo tricíclico como a amitriptilina? Mesmo que você não entenda nada de molécula, não lembre nada da sua aula de química, você consegue perceber que essa estrutura é semelhante a essa outra estrutura. O que isso significa? Significa que esse relaxante muscular pode ter uma ação semelhante à amitriptilina, que é um antidepressivo. E a amitriptilina, inclusive, vários de vocês pode ser que usem, inclusive se você usa, coloca aqui, porque eu estou percebendo que você está entendendo aí essas comparações. Se você usa, você já deve ter percebido que ela gera aí uma sonolência, que ela te desacelera, inclusive é o motivo pelo qual a amitriptilina é mais utilizada à noite. E qual a característica que torna aí a ação desses medicamentos semelhantes? A ação em receptores de serotonina, o famoso neurotransmissor ligado ao bem-estar, mas também à motilidade intestinal, à temperatura corporal, a uma série de coisas. Mas quando atua nesse circuito de serotonina, também atua alterando neurônios motores no circuito específico da ciclobenzaprina. E o que isso significa? Significa uma redução da atividade desse neurônio motor. Quando eu falo de motor, eu estou falando de movimento. Por isso que gera um relaxamento do músculo, porque diminui a contração. E por isso que as pessoas que têm algum tipo de contratura, como o próprio nome diz, ou dores nas costas, né, dores lombares, uma série de, inclusive, indicações do uso da ciclobenzaprina, elas sentem melhora. Uma patologia, uma doença que se utiliza muito esse remédio é a fibromialgia, porque melhora o sintoma de dor, né? O músculo, tudo que a pessoa sente ali ligada à fibromialgia, que gera fadiga, que gera sensação de cansaço, que tem uma série de sintomas, inclusive psíquicos. Eu mostrei para você que essas duas moléculas são semelhantes e tudo, e que essa pessoa achava que estava com muita fadiga. E na verdade, o que acontecia é que ela estava tomando
3 comprimidos de ciclobenzaprina por dia. E ao tomar 3 comprimidos desse relaxante muscular por dia, ela estava com um efeito colateral de aumento da sedação. O aumento do relaxamento muscular e a parte central da ação dessa molécula fez com que ela se sentisse lentificada. Na verdade, ela não estava com sintomas depressivos como ela falava. Ela estava com efeito colateral da ciclobenzaprina. E por que ela não percebeu logo no começo, quando começou a utilizar? Não percebeu porque começou a utilização de forma de dose menor, que é inclusive o indicado, tinha dor e o remédio aliviava essa dor. E muitas vezes, quando alivia a dor, a pessoa esquece dos outros efeitos colaterais que pode vir aí, como inclusive boca seca que acontece com o uso, por exemplo, de amitriptilina. A pessoa não correlaciona e ela não correlacionou. Correlacionar isso, gente, é importante para que você não imagine outros diagnósticos, inclusive não ache que é uma coisa extremamente complexa que está acontecendo com você, porque pode ser simplesmente o efeito colateral de um medicamento. Isso significa que a ciclobenzaprina que ela estava usando não estava bem indicada? Não significa isso. Estava super bem indicada para o caso, era necessário que ela tomasse naquele momento, mas por conta desse efeito, precisou-se reavaliar a dose que ela estava utilizando, os horários que estava utilizando. Eu já peguei outros pacientes com esse uso, inclusive usando o relaxante muscular de manhã e que ficavam assim sem energia. Usando durante o dia, ficava sem energia e não percebia. Nesse caso, você tem que colocar esse uso para a noite, inclusive para contribuir para a melhora da qualidade do sono nesses pacientes. E uma observação importante é se você ainda usa outros remédios, porque se você usa, como por exemplo o Miozan, que eu citei, que é uma das marcas, e a amitriptilina, e você se sente assim, precisa reavaliar com seu prescritor, sua prescritora, né, seu médico, sua médica, sobre o que você tem sentido depois desse uso. Se você usa ainda tranquilizante junto, Rivotril, Alprazolam, Bromazepam, Diazepam, junta tudo isso que tem potencial de efeito de sedação, vontade de ficar dormindo o dia inteiro, porque seda, né? Porque a pessoa diminui, desacelera. Puxa o freio, parece que tá andando com o freio de mão puxado, sabe? Você tenta fazer as coisas, mas não vai. O negócio não anda. E aí, a gente tem que pensar nesse basicão aí no início, quando você tem sintoma. Porque é daí que tudo começa. E pensar nisso ajuda a tirar essa confusão de sintoma. Então, o uso de ciclobenzaprina pode ser muito bem indicado, porém, precisa se perceber os efeitos colaterais, observar se essa fadiga foi decorrente disso e conversar com quem prescreveu. E não ficar tomando, porque o grande lance é que esse remédio, relaxante muscular, pode ser comprado sem receita. E aí, como compra sem receita, as pessoas usam de forma indiscriminada. Um dia tomou e dormiu bem porque relaxou, aí começa também a tomar em outros momentos com o intuito de relaxar. Inclusive, o início dele, ele vem com comprimidos de 5 e 10 miligramas. O início é sempre metade do comprimido de 5, 2,5. Né, para poder testar qual a dose que fica melhor. Inclusive, já tem deles associado à cafeína, né, para não gerar o sono de dia. Então observa isso. Às vezes aquilo que você acha que é uma depressão é na verdade uma falsa depressão, uma pseudodepressão, e pode ser decorrente de um medicamento. E se você quer outros vídeos aqui que fala dessa pseudodepressão, de sintomas falsos e que podem parecer um transtorno, mas na verdade não é, escreva aqui embaixo outro tipo de medicamento, outra coisa que você quer saber, para que eu faça outros vídeos, porque esse assunto é muito importante. Eu vejo muita gente se confundindo por aí. Inclusive, convido você a compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas a tirarem suas dúvidas e saberem se esse é o caso delas. E clica no curtir, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!